cantiga certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Boa tarde, querido irmão, querida irmã. Bem-vindo ao nosso segundo encontro do estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós somos convidadas a retomar novamente o nosso plano de ação pastoral paroquial. Nossa paróquia São João Batista, aqui de Jacundá, no estado do Pará, tendo como pároco o Padre Adriano, vigário Padre João Anderson, pobres servos da Divina Providência. E nós, na Assembleia Paroquial, montamos esse plano de ação que rege toda a paróquia. E já inicia dizendo que eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E a paróquia São João Batista tem a seguinte visão: anunciar o Evangelho e estar perto dos mais necessitados através da formação e promoção integral das pessoas em plena confiança e abandono à Divina Providência, tendo Deus como Pai e Mãe. E a missão que perpassa é tornar-nos discípulas, irmãos e irmãs missionários na promoção da vida humana e cristã. E os valores fé, doação, alegria, simplicidade, solidariedade e transparência. Amados irmãos e irmãs, evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Isto é o que nos diz as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E a Igreja no Brasil nos propõe como desafio tornar-nos cada vez mais uma comunidade eclesial missionária sustentada por 4 pilares. Lembra quais são estes pilares? Igreja, casa da palavra; igreja, casa do pão; igreja, casa da caridade; igreja, casa da missão. E é guiado nesse espírito que a paróquia tem como prioridade também a formação bíblica. E é por isso que nós estamos nesse ciclo de estudo bíblico, devido a essa proposta da Igreja Casa da Palavra. E a Palavra de Deus é o sustento, é a base, é o alicerce para a nossa vida dinâmica, para a nossa vida cristã. Anunciar a palavra de Deus nesta região amazônica, tornando-nos discípulos e discípulas de Jesus. E este ano nós estamos iniciando esse processo de estudo para conhecermos o Evangelho de Mateus. Conhecendo o Evangelho de Mateus, ele nos propõe também a conhecer quem é Jesus. E nesta semana de oração, de unidade pelos cristãos, semana que estamos suplicando os dons do Espírito, para a grande festa de Pentecoste amanhã, domingo. Vamos pedir ao Espírito de Deus que venha sobre nós, sobre nossas comunidades, sobre nossas famílias, neste tempo tão necessário de paz, de esperança, sabedoria, entendimento, piedade, temor a Deus, fortaleza, a ciência para discernirmos sua vontade. Que o Espírito de Deus nos conduza. Convido você, meu irmão, minha irmã, que está em casa nos acompanhando, fazendo esse momento reservado para esse encontro de você com Deus na palavra. Vamos suplicar o Espírito
com todos os seus dons, com toda a sua força, sua clareza. Porque Jesus mesmo nos prometeu, Ele prometeu que nos enviaria o Espírito da verdade. E é esse Espírito que nós queremos suplicar. Pense na sua família, todas as pessoas queridas, na igreja, nos povos, todas as igrejas cristãs, nesta semana de unidade, de oração, para que todos sejam um. Pai, como tu, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a sabedoria da palavra. Querida irmã, antes de iniciarmos o nosso estudo, queria esclarecer, sobre o ano litúrgico. Essa semana vieram muitas perguntas para falar mais sobre o ano litúrgico, o que é esse ano litúrgico, né? O ano litúrgico começa com o tempo do Advento, 4 semanas antes do Natal, e termina com a solenidade de Cristo Rei no ano seguinte, que é no final de novembro. A igreja, para celebrar o mistério de Cristo presente na palavra, que é proclamada, dividiu as celebrações dominicais ao longo de 3 anos litúrgicos, chamados de ano A, ano B e ano C. A igreja desejou que as leituras bíblicas proclamadas na liturgia dominical voltassem a ser lidas novamente após 3 anos. E assim se organizou o ano litúrgico em 3 ciclos de leituras: Evangelhos e demais livros do Antigo e do Novo Testamento. No ano A, lemos o Evangelho de Mateus, e no ano B, o Evangelho de Marcos, e o ano C, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João é reservado para as ocasiões especiais, principalmente festas de solenidade, e nós podemos perceber que nesse tempo da Páscoa, toda a liturgia dominical, praticamente todos, está sendo o ciclo do Evangelho de São João, tempo especial. Agora, João, com a sua leitura, com a sua prece sacerdotal, nesse tempo de despedida, de envio do Espírito Santo. É o Evangelho de João que nós estudamos. Uma correção. No primeiro encontro, eu troquei o C, o A pelo C. Então, o ano litúrgico deste ano, 2020, até novembro, na festa de Cristo Rei, nós estamos vivendo o ano litúrgico A. Por isso, o Evangelho de Mateus. Ok? Não vamos esquecer. Daqui a 3 anos a gente retorna, para conhecer e retornar a estudar o Evangelho de Mateus, porque o ciclo litúrgico ele vai de cada 3 anos. Ano A, ano B e ano C. E este ano, então, é o ano A. Isso mesmo. Legal. No primeiro encontro, entramos na casa de Mateus para conhecer sua origem, seu autor, os destinatários de sua obra, suas comunidades. Lembra? No estudo de hoje, nós vamos entrar em mais um cômodo da casa do Evangelho. Vamos pedir licença para essa comunidade, para a gente entrar e perceber
os conflitos existentes na comunidade em relação ao judaísmo formativo. Todas as comunidades, elas têm um contexto. E como as comunidades são formadas por pessoas diferentes, sempre vai existir conflito. Existiu e existe conflito nas comunidades. Né? A gente pode lembrar como que nossas comunidades, está tranquilo? Né? Pois é, e hoje nós vamos entrar, né? Conhecer quais foram os conflitos que essas comunidades vivenciaram no início da sua peregrinação cristã, aí nos anos 80 e mais ou menos, quando Mateus conclui e organiza este evangelho. E a gente pode até pensar, meu Deus, nós já vivemos em tantos conflitos, ainda vamos estudar conflitos? Isso mesmo, porque os conflitos sempre levam ao crescimento, ao amadurecimento, né? E não há vitória se não houvesse as derrotas, né? E conhecer, perceber, entender o texto bíblico é sempre necessário entender o seu contexto. E o contexto vai nos clarear, vai nos abrir visão e vai nos dizer, por isto que tem esta fala. Tá bom, gente? Uma dica, quando vamos ler o texto bíblico, a pergunta que a gente pode fazer primeiramente é qual seria o contexto que o autor está falando? O que existia nessa realidade social, econômica, religiosa? E aí a gente vai ter possibilidade de trazer luz para o contexto de hoje. Carlos Mestre, o grande biblista, que a gente tem uma admiração fantástica, ele diz que a palavra de Deus é como uma lanterna que a gente foca no espelho e o foco vem pra gente, para dizer a realidade da época que joga luz para iluminar a realidade de hoje, que as comunidades vivem. Por isso que a Bíblia é como luz que clareia a realidade de hoje para que os missionários e missionárias, seus filhos e filhas, tenham sabedoria de como caminhar numa sociedade conflituosa, num contexto conflituoso, né? É esse foco de luz que iluminou a vida das comunidades e que agora também a gente joga luz para as nossas comunidades hoje. Isso não é legal? Né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. E a gente canta isso nas comunidades com tanta alegria, porque é verdadeiro. Já conhecemos e já sabemos que as comunidades de Mateus eram de judeus cristãos provenientes do judaísmo, certo? Certamente o judaísmo que Jesus conheceu não possuía um rosto único, mas, ao contrário, estava constituído por multiplicidade de seitas ou partidos, cada um dos quais oferecia um rosto distinto e alegava encarnar o autêntico ser judeu. Em meio a essa diversidade, 4 grupos ganharam especial destaque: os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotas. Lembram dessas pessoas, desses grupos quando a gente lê o Evangelho? E são esses grupos que nós vamos conhecer hoje. Pode ser? Beleza. Por quê? Quando a gente abre o texto dos evangelhos, todos os 4 evangelhos, a gente vai perceber esse conflito com esses grupos de pessoas, né? E aí, conhecendo quem são os fariseus, quem são os saduceus, já é uma possibilidade da gente entender um pouquinho do texto. O que Jesus queria dizer para essas pessoas e para nós hoje.
são os saduceus? E para nos ajudar, nós vamos convidar o biblista Pablo Garcia Martinez, jesuíta, para nos ajudar a compreender também. E a Bíblia, a edição pastoral, gente, aqui ó, na introdução do Evangelho de Mateus, tem muitas coisas boas. Eu lembro que os meus primeiros encontros de estudo bíblico, né, o professor nos ajudava a entender estes grupos. E por isso eu acho importante a gente conhecer esses grupos, porque já nos abre possibilidade. Eu nunca esqueci, né? Quem são esses grupos que entraram em conflito com Jesus? E isso é uma possibilidade muito salutar para a gente entender o contexto da palavra. Note aí, os saduceus pertenciam à casta sacerdotal, formados pelos grandes proprietários de terra, anciãos e membros da elite sacerdotal. Embora formassem um grupo minoritário, ocupavam um lugar de primazia econômica, política e religiosa. Dominavam, né? Esses três aspectos: econômico, político e religioso. Os saduceus dominavam o templo, o culto, o sinédrio e o sumo sacerdócio. Eles têm o poder na mão, controlam a justiça no Tribunal Supremo, que é o sinédrio. Sinédrio é o Supremo Tribunal dos Judeus. E vivem preocupados com a ordem pública. Olha só, os saduceus são os maiores colaboradores do Império Romano para conservar seus cargos privilegiados. Para preservar seus cargos privilegiados. São amigos do Império Romano. Lembra do primeiro encontro, o Império Romano, que dominava toda a Palestina dos judeus? Pois é. No que se refere à religião, são conservadores. Aceitam apenas a lei escrita e rejeitam as novas concepções defendidas pelos doutores da lei e fariseus. Os doutores da lei e fariseus, eles acreditavam em crenças nos anjos, acreditavam nos demônios, no messianismo e também na ressurreição. Esse grupo foi o principal responsável pela condenação de Jesus. Foi o grupo dos saduceus. Compreendido? Os saduceus, a grande formato, dominavam o templo, o culto, dominavam a religião. Percebe? Então, e os fariseus? O grupo dos fariseus. Os fariseus quer dizer separados. Integravam os setores da sociedade judaica e gozavam do apoio e da confiança das camadas populares. O grupo dos fariseus é formado por leigos, provindo de toda a camada da sociedade, principalmente artesãos e pequenos comerciantes. No campo religioso, os fariseus se caracterizavam pelo rigoroso cumprimento da lei em todas as situações da vida diária. São conservadores e criadores de novas tradições através da interpretação da lei para o momento histórico em que vivem. Mas se por um lado pretende orientar o povo nos caminhos da Torá, por outro lado o rigorismo quanto às normas de pureza e à observância do sábado dificultava o dia a dia e conduzia à exclusão de determinadas categorias de pessoas. Leprosos, doentes em geral, as mulheres, os pecadores, como eles chamavam.
E numerosos episódios evangélicos apontam para esta direção. Nós vamos agora procurar um texto bíblico de Mateus 12. Procura aí. Mateus 12. Nós não vamos talvez ler todo ele. De 1 a 9. E vamos perceber sobre esse grupo que estamos falando. Nessa ocasião, Jesus passou pelas plantações no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. O que não é permitido no sábado. Então, a observância rigorosa do dia do sábado. E Jesus responde: Vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos a Deus, coisa que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas somente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violaram o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo, aqui está algo maior que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E nós vamos perceber que o Filho do Homem é Senhor do sábado mais na frente, mais vamos falar depois, porque essa é a visão que Mateus vai defender para a sua comunidade. Que Jesus é o Messias e é o mestre, um novo mestre que fala com autoridade. Então, o conflito aí, o rigorismo da lei com o dia, a observância do sábado. Vamos perceber aqui também, nós podemos procurar Marcos 3. Lembra a questão dos evangelhos sinóticos do primeiro encontro? Pois é, sempre a gente faz essa olhada, né, nos 3. Marcos 3. Nós vamos perceber um outro conflito com os fariseus por causa do sábado. 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga e havia aí um homem com a mão paralisada. E ficavam de olho para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão paralisada: Levanta-te aqui para o meio. E lhes perguntou: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles nada respondiam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu a sua mão e sua mão ficou curada. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus para encontrarem algum modo de matá-lo. E Jesus se retirou com seus discípulos para a beira do mar. Aqui, Jesus coloca o ser humano à frente, no centro da lei. E aí os fariseus vão procurar para destruí-lo, tirá-lo, porque estava descumprindo as regras do sábado. Vamos dar uma olhadinha em Lucas, capítulo 15. De 1 a 2, que quando a gente fala dos personagens e encontra na Bíblia, a gente compreende melhor. Lucas 15, de 1 a 2. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas
Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida e aquele grupo de parábolas, 3 belas parábolas do Evangelho de Lucas, centro do Evangelho de Lucas, na parábola do Pai misericordioso. Então, os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. E os fariseus e os doutores da lei ficaram criticando, falando, murmurando como é que Jesus, sendo mestre, vai se aproximar da camada popular. E Jesus transgride. E Jesus faz isso. Por isso que se tornou o grande mestre. Então, os fariseus, sua maior expressão de farisaísmo é a criação da sinagoga, opondo-se ao templo, dominado pelos saduceus. O templo era dominado pelos saduceus. Em cada sinagoga funcionava uma escola, onde os meninos aprendiam a ler e a escrever. Assim todos poderiam ler e observar a lei. A lei, para os judeus, é o centro, é o ensinamento de Moisés. Os fariseus acreditam na ressurreição e no messianismo. Esperam o Messias político, revolucionário. Era isso que eles pensavam de Jesus. Adotam a prática do jejum, da oração e da esmola para apressar a vinda do Messias e serem bem vistos como pessoas religiosas. Então, essa prática do jejum, da oração e da esmola eram para serem bem vistos pela sociedade. E aí nós podemos ver Mateus capítulo 6, que é um bloco, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, vai trazer uma muito interessante conflito aqui das comunidades. Olha, capítulo 6, 1, Jesus diz: cuidado para não praticarem a justiça de vocês diante das pessoas para serem vistos por elas. Caso contrário, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Quando der esmola, não mande tocar a trombeta à sua frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelas pessoas. Eu lhes garanto, já receberam sua própria recompensa. Mas você, quando der esmola, a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita está fazendo. Esta era a ordem de Jesus. E aqui, os fariseus, eles faziam isso para serem vistos pelas pessoas e serem elogiados. E as pessoas poderem dizer como esse grupo pratica a justiça, observa a lei. Este era um dos grupos. Já vimos os saduceus, que dominavam o templo, o sinédrio, né? A potência. Já vimos os fariseus, grandes grupos observantes da lei, né? de observar o sábado, né? de desprezar a vida para cumprir regras. Né? E agora nós vamos para o grupo dos zelotas. Quem são esse grupo? Os zelotas se constituíram a partir dos fariseus. A partir dos fariseus. Provém especialmente da classe dos pequenos camponeses das camadas mais pobres da sociedade. Eles eram massacrados por um sistema fiscal impiedoso. São muito religiosos e nacionalistas, defendem a sua nação. Desejam expulsar os dominadores romanos e são contrários do governo de Herodes na Galileia. Os zelotas são conhecidos pela sua revolta de luta armada
são considerados pelas autoridades como criminosos e terroristas e são perseguidos pelo poder romano. Então, os zelotas viviam um grupo muito massacrado pelo poder romano, excluído, né? Aí mal visto pela sociedade, encarado como criminosos, né? Terroristas, porque eles andavam armados, né? Tem muitos autores que quando vai dizer que Pedro, quando durante a condenação de Jesus, corta a orelha do cego Malco, muitos vão dizer que também o Pedro, pela sua expansão, pela sua, né, poderia ser também um proveniente dos grupos dos zelotas, Judas, né? Então, certamente a comunidade de Mateus também estava perpassada por pessoas que vinham de diversos grupos, né? E o grupo dos essênios? Os essênios, por sua vez, constituía, de acordo com o historiador Flávio Joséfo, né, do ano 37 antes da era cristã e a 101 depois da era cristã. Ele vai dizer, esse historiador, que os essênios é a mais perfeita de todas as seitas. A mais perfeita de todas as seitas. Né? Viviam comunitariamente, trabalhavam a terra e possuíam todos os bens em comum. Eram celibatários e destacavam pelo rigor dos seus costumes e práticas ascéticas. Eles esperavam o Messias, mestre da justiça, que organizará a guerra santa para exterminar os ímpios e estabelecer o reino eterno dos justos. Esta era uma visão do grupo dos essênios. Os essênios viviam uma mística de comunidade igualitária, uma mística muito humana. Né? Tem um outro grupo, né, que eu vou apresentar, que vamos conhecer também, que são os doutores da lei. Quem são esses doutores da lei? Chamado de escribas. E os evangelhos são perpassados dessa briga com os doutores da lei para cá, doutores da lei para lá, né? Quem são? O grupo dos doutores da lei vai adquirindo cada vez mais prestígio na sociedade do seu tempo, adquirindo cada vez mais prestígio. Seu grande poder reside no saber. São intérpretes das escrituras, são especialistas em direito, administração e educação. Tem influência no sinédrio, na sinagoga e nas escolas. Observam. No sinédrio se apresentam como jurista para aplicar a lei em assuntos governamentais e questões judiciárias. Isto no sinédrio. Na sinagoga, eles são os grandes intérpretes das escrituras, criando a tradição através da releitura, explicação e aplicação da lei para os novos tempos. Na educação, eles abrem escolas e formam novos discípulos para cumprir a lei, para a vivência da lei. Então, os doutores da lei, eles tinham esse grande poder pelo conhecimento, né? E esse conhecimento se tornava, né, por vezes, dominador do povo. As suas leis eram formadas, né? E muitas vezes eles botavam carregados pesados fardos nos ombros dos outros, e Jesus disse que nem eles mesmos podiam carregar. Nós vamos ver esse texto já já, onde é essa realidade. Então, esses 4 grupos, né, 5 grupos com os doutores da lei, é que as comunidades cristãs estão sempre em conflito com esses grupos. Eles estão em conflito com as comunidades cristãs. Sempre por causa da lei. Né?
Os conflitos com o judaísmo formativo. O que é o judaísmo formativo? Isso daqui é bom a gente perceber, gente, entender essa questão. Por quê? Porque quando vou falar da chave de leituras para a gente entender alguns com mais atenção, possibilidade de compreender os textos, né? A comunidade de Mateus, Jesus vai sempre se dirigir para o judaísmo formativo. A comunidade de Mateus encontrou forte resistência por parte destes grupos, especialmente por parte de certo grupo judaico, conhecido como judaísmo formativo, e é isso que nós vamos falar. E convido a pesquisadora Lenice Fátima de Oliveira, que pesquisa essa área de Mateus, para nos ajudar. E ela vai dizer que com a ocupação de Jerusalém, a destruição do templo, as instituições judaicas, sacerdotes, sinédrio, se esfacelaram. Tudo foi perdendo, entrando em crise. Precisava unificar o judaísmo novamente. Alguns fariseus, liderados por Johan ben Zakkai, que era um escriba sobrevivente da destruição, eles fundaram uma espécie de novo conselho do Sinédrio, composto exclusivamente por fariseus e escribas. Este grupo lançou as bases do novo judaísmo e começou a organizar a vida social, religiosa e comunitária. Esta nova organização vai alcançando reconhecimento pelos judeus da Palestina e de outros lugares. Chegou até Antioquia, onde estava a comunidade mateana. Alguns judeus cristãos começaram a ter dúvida a respeito de Jesus, da fé que professavam. Mateus, temendo essa influência e autoridade sobre sua comunidade, ataca a legitimidade desse grupo, pois só pelo fato de não reconhecerem Jesus como Messias enviado, o Cristo, já os tornava ilegítimos na ótica de Mateus. Esse grupo do judaísmo formativo, que organizaram o judaísmo com novas regras, mística da comunidade judaica, vai ter uma bela organização e chega às comunidades cristãs, e os judeus cristãos provindo do judaísmo vai se encantando por essa nova forma que esse grupo organizou em torno da lei, da comunidade, né? E aí começam a duvidar da pessoa de Jesus. E a catequese de Mateus, o jesuíta Valdemir Vitório, estudioso, biblista, teólogo, vai dizer que o grupo mais referido será o dos escribas e fariseus, apresentados como inimigo de Jesus, sempre à espreita para lhe colocar armadilhas com a finalidade de pegá-lo em alguma palavra e terem como denunciá-lo, seja as autoridades religiosas, seja os romanos. Então, os fariseus e os escribas sempre estavam atentos para pegar Jesus alguma palavra falsa. E esse é o grande conflito das comunidades de Jesus com esse povo. Querido irmão, querida irmã, veja como é importante a gente perceber os conflitos existentes, um pouco de história. E a palavra de Deus, a Bíblia também, ela é histórica, né? Interpretação da vivência do povo, né? A vida perpassada pela luta, pela fé, pelo culto, pela tradição, e assim vão se fazendo, refazendo, se reorganizando, né? E Mateus
tem essa dinâmica de fortalecer a fé em Jesus, o Messias prometido, como mestre da justiça que ensina com autoridade, para que nenhum dos seus pertencente à comunidade se desvie por essas normas práticas do judaísmo formativo. Compreendido até aqui, nós vamos agora passar para algumas chaves de leitura. O que são chaves de leitura? Eu achava muito interessante quando eu estudava teologia, né, que sempre os professoras diziam, vamos pegar uma chave de leitura para compreender o texto. E eu sempre ficava muito, o que é chave de leitura, né? E quando eu descobri a chave de leitura, dá uma luz, né? E o livro, ele está no meio de nós, né, da CNBB, de 1998, né, O Semeador do Reino. Eles vão trazer várias chaves de leituras para compreender a comunidade de Mateus. E nós vamos pegar essa chave de leitura. Chave de leitura são setas que nos ajudam a chegar no objetivo. Quando eu vou para uma cidade, sem endereço, sem número de casa, mas eu quero chegar numa casa, eu não tenho nada disso, vai ser muito difícil chegar aonde eu quero. Mas se eu tenho o endereço, tenho o número da casa, até o nome das pessoas, vou chegar no objetivo. E isso é chave de leitura, setas, meios que vai te dando direção. Então, veremos algum desses temas que chamaremos então de chave de leitura. Vão ser repetidos porque a repetição é a mestra da sabedoria, não é isso? Do aprendizado. Não vamos se preocupar se a irmã está repetindo muitas coisas. Nossa, como é boa a repetição, porque assim a gente memoriza, cai no coração, a gente aprende com mais facilidade. E a palavra de Deus é sempre repetição. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas vão repetindo de formas diferentes, né? Cada comunidade tem uma forma de interpretar a mensagem de Jesus. Por isso, sempre essa chave de leitura também elas vão repetindo para a gente poder melhor se familiarizar com esta comunidade. A primeira, não digo a primeira, mas uma chave de leitura que os bispos colocam é o judaísmo formativo. Mas, irmã, você acabou de falar do judaísmo formativo. Sim, expliquei um pouquinho. Agora a gente vai compreender melhor, porque isso é uma longa história, né? O templo que fora destruído era o poder seguro para o judaísmo. O porto seguro do judaísmo era o templo. Destruído, cai tudo. Imagina. Para não perderem sua identidade, foram se rearticulando e se reorganizando, formando suas normas e ritos em torno da lei. Com esta organização, eles foram se conflitando com os judeus que já tinham se convertido do cristianismo e participavam das comunidades cristãs. Estes conflitos perpassam todo o Evangelho de Mateus e tem o seu ápice no capítulo 23, onde aparecem violentas condenações contra os fariseus e escribas. Capítulo 23. Vamos procurar. Capítulo 23. Não vamos ler tudo não, só uma parte, tá? Só para uma chavinha assim para a gente já entender. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, façam e observem tudo quanto eles disserem a vocês. Porém, não imitem as ações deles, porque dizem, mas não fazem. Olha só, uma chave de leitura muito boa. O judaísmo formativo, né? Com suas
reorganização da lei, práticas, né? Eles ditam ordem, mas não fazem. E aqui, a comunidade de Mateus, né, Jesus vai reforçando isto, né, através de Mateus, para dizer: ouvem o que eles falam, mas não fazem como eles se comportam. Lá no versículo, e esse capítulo todo vai trazer esse discurso, né, sobre a justiça dos cristãos, que deveria ser de fato bem claras, humanas, né? Por exemplo, para a tradição judaica, né, um homem que morria na cruz era um maldito de Deus. Como é que as comunidades cristãs anunciam o Messias, o Mestre, Filho de Deus, que acabou morrendo na cruz? Isso era impensável para os judeus, para esse grupo. Era impensável. E aqui está um grande conflito das comunidades, porque eles vão falar da ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, que foi crucificado, que foi julgado, né, pelo Império, pelo Sinédrio, esse grupo lá que eu falei antes, né? Como é que os judeus vão acreditar nesse grupo que, tendo o mestre, é capaz de morrer pendurado na cruz? Vamos lá em Deuteronômio, gente, é muito interessante, é o quinto, no início da Bíblia, Deuteronômio, é um dos livros da Torá, capítulo 21, vamos ver o que a lei regia, né? Capítulo 21, de 22 a 23, 21, de 22 a 23. Se o homem, tendo algum pecado que mereça a aplicação da norma que manda matá-lo, for morto, pendurado numa árvore, seu cadáver não poderá continuar na árvore durante a noite. Você deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois quem morre pendurado é amaldiçoado por Deus. Isso para que você não torne impuro o solo que Javé, o seu Deus, lhe dará como propriedade. Essa era uma das regras da lei, da Torá, que os judeus seguem, né? E aqui está um dos conflitos das comunidades cristãs que acreditam que Jesus era o Messias, Filho de Deus, que foi morto, pregado na cruz. Tudo ao contrário da lei. E haja comunidade, haja essas lideranças a manterem firmes diante do judaísmo formativo, que renegam que o Messias, que o Mestre, que o Filho de Deus pudessem morrer pendurado numa cruz. Em contrapartida, as comunidades cristãs afirmavam que a prática de Jesus, humilde e pobre, correspondia às profecias do Antigo Testamento, conforme Isaías. Lembra que no primeiro encontro falei que Mateus cita muitas vezes passagens do Antigo Testamento, né? E nós vamos acompanhar agora, procura Isaías. Nossa, mas eu estava lá no início da Bíblia, onde eu vou encontrar Isaías? Depois dos Salmos. Vai procurando, eu já encontrei, Isaías, capítulo 42. Uma das leituras que a gente lê no período da Semana Santa. Cântico do servo sofredor. Isaías 42. As comunidades mateanas vão fazer essa relação de Jesus com o Filho enviado de Deus. Primeiro versículo: vejam, meu servo, a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido, nele tenho o meu agrado.
Eu coloquei sobre ele meu espírito para que promova o direito entre as nações. Para que promova o direito entre as nações. E você poderá continuar depois essa leitura, né, um dos cânticos do servo sofredor. A comunidade vai dizer que é o Messias, que é Jesus, o meu filho, o meu escolhido, nele tem o meu agrado. E essa comunidade de Mateus vai afirmar que este Jesus, que esta pessoa anunciada pelos profetas, vai se concretizar em Jesus de Nazaré. Conflitos agressivos e mentirosos nessas comunidades do judaísmo. Nós não vamos pegar, mas você pode pegar Mateus 28, de 11 a 15. Lembra daquela passagem em que a comunidade, de que quando Jesus ressuscita, que os discípulos vão lá, que os guardas do templo vão e dizem, de fato, o túmulo está vazio. E aí eles combinam uma quantidade de dinheiro para que os guardas eles pudessem dizer que os discípulos de Jesus tinham ido até o templo, até o sepulcro e tinham roubado o corpo dele. Está lá em 28, de 11 a 15. Então são conflitos mentirosos que vai causando revolta na comunidade mateana cristã. Para sobreviver em meio a tais conflitos, as comunidades de Mateus foram criando estruturas e ritos próprios, se abrindo para todos os povos, sendo comunidade de irmãos e irmãs. Sua prática passou a ser avaliada também à luz do juízo final, que nós vamos encontrar essa passagem, gente, muito interessante de Mateus, lá no capítulo 25. Procure aí, Mateus, nós não vamos ler tudo, só uma parte, só para a gente poder, capítulo 25 de Mateus, onde a comunidade pode ser avaliada se de fato ela está vivendo, se comportando conforme a prática de Jesus. E essa passagem vai dizer 25 de 31 a 46. Dizer que quando o Filho do Homem vier na glória, juntamente com seus anjos, ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram, estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram, estava na cadeia e vieram ver. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, nu e te vestimos? E aí, vai dizer: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que eu fizeram. E aqui, esse capítulo, meus irmãos e minhas irmãs, ele é muito importante para perceber a prática da justiça. Para a gente poder analisar se estamos vivendo como Jesus viveu, se estamos de fato sendo solidários como Jesus foi, se vestindo de misericórdia como Jesus se vestiu e viveu. E aqui essa comunidade mateana vai dizer: olha, a nossa prática de vivermos em comunidade, de irmãos e irmãs, no final nós vamos ser julgados por isso, se fizemos o bem ou deixamos de fazer. E é este um dos centros do Evangelho de Mateus, de uma das parábolas,
né, da prática da justiça, do bem. Não é a prática dos ritos dos judeus que os levam a isto. Não é isto que Mateus quer dizer. Mas é a prática do bem, da justiça. E a comunidade cristã precisa se vestir dessa prática. E aí Jesus afirma: quando você fizer a um dos meus irmãos, foi a mim que você fez. E aí Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, gozar do reino que eu te preparei. Então, essa é uma da chave de leitura do judaísmo formativo para a gente perceber esses conflitos. Uma outra chave de leitura que poderá nos ajudar é reconhecer Jesus o Messias. Jesus o Messias. Para o judaísmo formativo, o Messias viria somente quando todos observassem fielmente a lei. Ele seria o grande mestre da lei. Para as comunidades de Mateus, Jesus de Nazaré era o Messias anunciado pelos profetas. Por isso as muitas citações, sobretudo do profeta Isaías, que Mateus vai pronunciar no seu evangelho. Ele queria provar que a vida de Jesus, em seus mínimos detalhes, era cumprimento do plano predeterminado por Deus. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, desde seu nascimento. Vamos lá agora, Mateus capítulo 2, lá no início. Vamos passar, olha que coisa boa a gente conhecendo os capítulos, os versículos, né? Isso é legal. Capítulo 2, de 13 a 16. Jesus comparado assim com o novo Moisés. 13 a 16. A fuga para o Egito. Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique aí até que eu lhe avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E ele se levantou e de noite pegou o menino, a mãe dele, e foi para o Egito. Esta relação do nascimento de Jesus, a comunidade mateana vai dizer que Jesus é o novo Moisés. Moisés no Egito, no seu nascimento tão difícil, sofrido, escondido, passa também por essas questões, né? E Jesus é o único verdadeiro mestre da lei. A comunidade mateana vai afirmar que Jesus é o mestre verdadeiro da lei. Procure capítulo 23. Eita, irmão, hoje nós estamos lendo bastante a Bíblia. Pois é, vamos lá, vamos aproveitar. Capítulo 23, versículo 8. 23, versículo 8. Vocês, porém, não deixem que eu chame de mestres, pois um só é o mestre de vocês, e vocês todos são irmãos. E quem é esse mestre que a comunidade mateana vai afirmar? Jesus de Nazaré. É um mestre que fala com autoridade. Então, já temos duas chaves de leitura: o judaísmo formativo e Jesus o Messias. Reconhecer a presença do Messias. Uma terceira chave de leitura, né, é reconhecer, perceber Jesus como o rosto de Deus. Isso é maravilhoso, o rosto de Deus. As comunidades de Mateus apresentam e proclamam que em Jesus Deus está conosco, que em Jesus Deus está conosco. Capítulo 1, vamos começar no início logo. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1,
versículo 23. Achamos? Ok. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. É uma profecia, né? Então, o Deus conosco. Vamos ver o capítulo 18. Capítulo 18. E assim a gente dá uma boa manuseada. 18, 20. 18, 20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Um Deus conosco, que está no meio da sua comunidade reunida. Isso não é maravilhoso? É a mensagem deste evangelho. Vamos ver agora o versículo, capítulo 28. 28. E o versículo 20. Versículo 20. E ensinando-os a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quem diz isto? Jesus, que diz a seu discípulo na sua partida. Então, esse Deus conosco é Jesus de Nazaré, o Messias enviado de Deus, que permanece conosco. Essas comunidades mateanas vão firmar, vão professar para os seus grupos, para o judaísmo formativo, para os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias. Muito bom. Com essa chave de leitura, né, a gente vai perceber também a questão do reino. Ele é o anunciado do reino. Este Jesus, Deus conosco, é o enviado do reino que vem ao encontro de todas as pessoas. Todas as pessoas. Vamos ver, para a gente perceber, no capítulo 4, o enviado de Deus, presente, acolhe todas as pessoas. 4:17. A partir daí, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E esse reino quer que todas as pessoas se encontrem nele. Essa comunidade vai apresentar esse Deus conosco que salva, que perdoa, que exige uma prática baseada no amor e na misericórdia. Assim revela o verdadeiro rosto de Deus como o Pai do céu, que faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Isso nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 25 deste evangelho. E Jesus vai dizer também no capítulo 9, eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Jesus vê o abandono do povo. Capítulo 9, isso aqui é muito importante. Capítulo 9, 35. Vamos perceber como Jesus vê o abandono do povo. 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse Deus conosco, que se preocupa com as multidões que estão abatidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor.
e pede que os discípulos, que a comunidade reze pedindo operários para ajudar a socorrer um Deus conosco, o rosto de pai e mãe, que se compadece, que sente ternura pelos seus filhos e filhas. E essa é a mensagem que Mateus passa com muito afinco para as suas comunidades, para dizer, olha, esse Jesus que nós seguimos, Jesus, o enviado de Deus, o Messias esperado, tem um rosto de pai, mãe, um rosto de Deus, que acolhe, que percebe o sofrimento do povo, que sente compaixão e que envia pessoas para ajudá-los. Também o Jesus que alimenta a multidão faminta. Capítulo 15, já que nós estamos no 10, vamos até o 15. Versículo 32. Chamando seus discípulos para junto de si, Jesus lhes disse: tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero deixá-los ir embora com fome, porque poderiam desmaiar pelo caminho. E aí Jesus promove a partilha solidária entre sua comunidade. Para matar a fome do povo, a partilha é necessária. E é esse ensinamento de Jesus de Nazaré. Vai apresentar também o Jesus que perdoa. Isso é maravilhoso. 18, já estamos pertinho, capítulo 18, versículo 27. Vamos ver essa ternura. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Lembra dessa parábola? Leia ela com calma. O Senhor que perdoa a sua dívida. Se Deus, com rosto de pai, que ama seus filhos e filhas. Sua vontade é a prática do amor a Deus e ao próximo, que são dos lados da mesma moeda. O amor a Deus e ao próximo é a face da moeda. Vamos ver, para a gente ir encerrando. Capítulo 22, 37 a 40. 37 a 40. Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. E esta firmeza da comunidade mateana de apresentar Jesus como o supremo dom do amor é amar a Deus e amar o próximo. Onde que, na comunidade do judaísmo formativo, não é isto, é olho por olho e dente por dente. E esta continuidade nós vamos ver no próximo encontro. Essas 3 chaves de leitura, queridos irmãos, queridas irmãs, você pode estar retomando para perceber que rosto de Deus, como eu quero chegar no objetivo para compreender essa palavra do Evangelho de Mateus, com mais unção, com mais firmeza, para que a gente possa proclamar com segurança. Convido a você, depois de termos virado, do capítulo 1 até o 28, fomos fazendo essa trajetória nessa casa da comunidade mateana. Não é bonito isso? Para perceber que rosto de Deus essa comunidade apresenta. E para o próximo encontro, nós vamos dar continuidade na chave de leitura e vamos também perpassar a teologia desta casa. Que mensagem central essa comunidade mateana vai passar, vai figurar, vai proclamar para de fato conscientizar-se e dizer às comunidades do judaísmo formativo que esse Jesus é o Filho de Deus.
Obrigada pela sua presença, porque você permaneceu até o fim. Esse é o nosso estudo do Evangelho de São Mateus que estamos fazendo. Vai ser um ciclo de estudo de 8 encontros e este foi o nosso segundo encontro. Que a bênção de Deus, pela ternura de Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, Deus conosco, nos abençoe e nos envie o seu Espírito prometido, o Espírito da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até sábado, às 17 horas, no nosso próximo encontro. Pessoa certa da minha cantiga.